Fala galera, aqui é o professor Matheus e hoje com a aula de movimento uniformemente variado. Tudo certinho com vocês? Como é que tá esses estudos? No movimento uniformemente variado, a gente tem que lembrar que a velocidade ela sempre vai mudar na mesma taxa. Então observem aqui, eu dei um exemplo, ela vai mudar sempre de 2, 4, 6. Então a mudança dessa velocidade está sempre ocorrendo de 2 em 2. Essa mudança da velocidade a gente dá o nome de aceleração. Então, a aceleração é a mudança da velocidade ao longo do tempo. A gente diz então que a aceleração média é a mudança da velocidade dividido pela mudança do tempo. O delta em física representa a mudança, né? Final menos inicial. Eu vou dar um exemplo aqui simples para a gente calcular a aceleração. A gente tem um carro que antes ele tinha 2 metros por segundo e depois de 2 segundos ele começou a ter 6 metros por segundo. Então ele aumentou a rapidez dele. Qual foi a aceleração? Se a velocidade mudou, sempre vai ter uma aceleração. Como calcular? A gente vai colocar na fórmula ΔV sobre ΔT. O ΔV é velocidade final menos inicial, 6 menos 2, e o ΔT é o intervalo de tempo entre esses dois instantes. Demorou então 2 segundos. Você tem aqui 2 segundos, 4 por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração. A aceleração então é a velocidade, metros por segundo, dividido por segundos. Então a gente tem metros por segundo ao quadrado. Classificação dos movimentos. A gente pode classificar um movimento uniformemente variado em acelerado ou retardado. E isso vai depender da aceleração e velocidade. Lembrando que a aceleração é um vetor. Ela aponta em alguma direção. Nesse caso aqui não está representado, mas se a aceleração aumentou a velocidade, significa que ela estava apontando para a direita. Então, bora lá. Se eu tiver aceleração e velocidade com o mesmo sentido, os dois para a direita, a gente pode considerar um movimento como acelerado, como é nesse caso. Se o carro aumentou a sua velocidade, então o movimento é acelerado. Também ocorre o tipo de movimento retardado, é quando a velocidade diminui ao longo do tempo. Bora analisar aqui. O retardado vai ser quando a aceleração e velocidade estiverem em sentidos opostos. Nesse primeiro exemplo que eu dei aqui, o carro está com uma velocidade inicial e uma aceleração apontando para a direita. Se velocidade e aceleração possuem o mesmo sentido, o movimento é acelerado. Eu vou convencionar que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então, se as duas tiverem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Se tiverem sinais diferentes, retardado. Então, bora lá. Como a velocidade está para a direita, o movimento é considerado também como progressivo, toda vez que a velocidade for positiva. E se a velocidade fosse negativa, retrógrado. Nesse caso aqui, a gente tem uma velocidade apontando para a direita e uma aceleração para a esquerda. Logo, se os sentidos são opostos, o movimento é retardado, que a aceleração está apontando para o lado negativo e a velocidade para o lado positivo, e progressivo porque a velocidade está para o lado positivo. Função velocidade, no MUV. Essa função vai aparecer no MUV. É uma relação matemática entre a velocidade e o tempo, que sempre vai nos informar todas as velocidades do movimento uniformemente variado. Como é que isso ocorre? A gente sabe que a aceleração é ΔV sobre ΔT, só que eu quero uma função que me diga quais são todas as velocidades do móvel. Voltando aqui no exemplo que eu dei lá em cima, a velocidade desse carro foi de 2 para 6, mas do 2 até o 6, ela passou por 2,1, 2,2, 2,3. Existem infinitas velocidades entre essas duas. E essa função ela vai me dizer o intervalo de cada velocidade. Por isso que é importante a gente saber como é que encontra ela. Para encontrá-la, eu vou isolar o ΔV primeiro, ou seja, esse ΔT que está dividindo passa multiplicando. ΔV é a velocidade final menos inicial, e o ΔT é tempo final menos tempo inicial. Se eu considerar que o tempo inicial do movimento foi zero, esse termo vai embora, só fica o A vezes o T.
O V0 que está negativo eu passo para o outro membro positivo e fico com uma velocidade final igual a inicial mais aceleração vezes tempo. Essa função velocidade, ela vai me dizer todas as velocidades do movimento. Minha incógnita sempre vai ser esse tempo. A aceleração a gente pode descobrir, a aceleração média, e a velocidade inicial a gente também vai descobrir, com um problema. Mais à frente eu vou fazer alguns exercícios utilizando essa função horária da velocidade para vocês entenderem como é que ela funciona. Agora a função horária da posição no movimento uniformemente variado. É uma relação entre a posição e o tempo que vai nos informar todas as posições do movimento. Enquanto aquele carro estava se acelerando, ele foi mudando sua posição, e a gente quer essa função. Para fazer isso, a gente tem que lembrar de uma coisinha aqui bem básica. A área do gráfico de velocidade em função do tempo, cuidado para não confundir, esse gráfico de posição em função do tempo não tem significado nenhum. Mas, não tem significado nenhum sua área, tá bom? Mas a área do velocidade em função do tempo sempre é o deslocamento. Como calculamos o deslocamento? Como é que a gente vai calcular então essa área, né? A área do gráfico velocidade em relação ao tempo no movimento uniformemente variado é uma reta crescente. Essa reta crescente, ela vai ter aqui, embaixo dela, a área de um trapézio. E a gente tem que saber como calcular ela. Porque se eu calculo essa área, eu descubro o deslocamento no movimento uniformemente variado. A área de um trapézio, tem que lembrar lá, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é a distância entre a base e esse pontinho aqui final, que seria o V, né? De 0 até V. A base menor de 0 até V0, esse trecho aqui. A altura é de 0 até T. E o dividido por 2 é da fórmula. Como a área representa o ΔS, o deslocamento, eu substituo os valores. Só que a gente acabou de perceber pela função da velocidade que a velocidade final é V0 mais AT. Então, feito isso, eu já posso substituir aqui onde tem V por V0 mais AT. Então, substituir aqui em vermelho, o ΔS vira essa fórmula aqui, e V0 mais V0, 2V0, o AT continua, o T fica do lado de fora, dividido por 2. Esse 2, quando ele dividir o que está aqui dentro, vai cortar com esse 2 de cima, e esse AT, quando ser dividido por 2, continua com o 2 embaixo. O T tem que fazer distributivo e multiplicar os dois, então a gente tem VO vezes T, porque o 2 cortou, e AT vezes T ao quadrado, dividido por 2, porque não cortou. Isso é o nosso ΔS. Só que o ΔS é S final menos o inicial. O S0 ele estava negativo desse lado, eu vou passar positivo para o outro. E a gente encontra essa funçãozinha aqui, a função horária do μV. Então a gente chama essa função de sorvetão. É ela que você vai usar, então é interessante você lembrar exatamente quem ela é. A gente vai agora para a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é um recurso para resolver problemas que não envolvem o tempo. Como é que a gente chega até ela? Você não vai ter que chegar sempre nela, mas você vai ter que usar. E é bom você saber de onde vem. Para a gente descobrir a equação de Torricelli, a gente vai ter que isolar o tempo na função velocidade e substituir na função horária. Então, bora tentar fazer isso. A função velocidade tem esse formato, V igual a 0 mais AT. Se eu deixar o tempo sozinho, fica V já estava aqui, V0 passa subtraindo e a aceleração passa dividindo. Então fica V menos V0 dividido por A. Eu quero que, onde tem tempo, vire exatamente essa equação. Então, pegando a função horária, você tem dois tempos, esse e esse. Vou passar esse S0 logo para o primeiro membro. Vai ficar S menos S0, e S menos S0 é o nosso ΔS.
O V0 está multiplicando um tempo. Tempo é V menos V0 sobre A. Substituo. Agora eu faço a distributiva. Quando eu fizer a distributiva, vai ficar V0V e V0 vezes V0, V0 ao quadrado. O A fica embaixo, permanece. O A sobre 2 daqui dessa equação, vou permanecer com ele. E onde tem t ao quadrado, eu vou colocar v menos v0 sobre a ao quadrado, porque esse é o tempo. Só isso aqui é o tempo. Aqui a gente vê um produto notável no numerador, nessa parte de cima. Esse produto notável, a gente diz que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o a, como ele está ao quadrado, a ao quadrado. Isso é o quadrado da diferença, né? Feito isso, a gente pode cortar esse a de cima com o a ao quadrado que estava embaixo. E isso vai ficar um a no denominador e o 2 vai multiplicar esse a. Vai ficar 2a. Como numa fração eu tenho que deixar os dois iguais, aqui estava a e aqui 2a. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Aí esse 2 tem que distribuir todo mundo, né? 2v0v menos 2v0 ao quadrado mais. Aí aqui eu já posso representar esses termos, porque eu vou unir eles dois em uma única divisão. V ao quadrado menos 2vv0 mais v0 ao quadrado. O 2a fica o mesmo para os dois termos. E aí a gente já pode cortar um monte de coisa. Esse 2v0v vai cortar com menos 2v0v. Você perceber que eles são iguais. E o v0 ao quadrado menos 2v0 ao quadrado, pensa que isso aqui é x. X menos 2x vai dar menos x. Então eu só fico com v ao quadrado menos v0 ao quadrado, dividido por 2a, que é o denominador. O 2a passa multiplicando, então aqui vai ficar 2a delta s. E o v0, que está negativo, e ao quadrado eu passo para o outro membro positivo. Então a gente tem aqui a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta s. Essa equação ela é independente do tempo, ou seja, você não precisa ter a informação do intervalo de tempo para utilizá-la. Aí que vem a parte importante dessa aula, né? Essas deduções são para os estudantes curiosos mesmo de como é que chega lá. Como é que a gente vai resolver problemas em movimento uniformemente variado? Vão ter problemas que a gente resolve com o tempo. Essas duas equações aqui são equações horárias, funções horárias, dependem do tempo. E essa última equação de Torricelli é quando você não tem a informação do tempo. Na maioria dos problemas que vocês vão resolver que não dá dados sobre o tempo, você utiliza Torricelli direto e resolve facilmente. Nas que te solicitarem que utilize o tempo, você tem que usar uma dessas duas. E isso é tudo por hoje, galera. E na próxima aula eu vou estar resolvendo os exercícios com vocês sobre movimento uniformemente variado. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda mensagem. Valeu!